Olá, meu nome é Fernanda Imediato e eu vou contar para vocês hoje a história do meu livro O Morcego Sem Asas. Vamos lá? Era uma vez um morcego sem asas. Ele era triste pois queria voar, mas ele não tinha asas. Foi então que ele encontrou um balão. Ele subiu no balão e voou feliz. Mas o balão estourou e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa e ele não tinha balão. Mas foi então que ele encontrou um avião de controle remoto. Ele subiu no avião e voou feliz. Só que a pilha acabou e eles caíram. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa, não tinha balão e não tinha avião. Mas foi então que ele encontrou um ventilador de teto. Ele subiu no ventilador e voou feliz. Mas a luz acabou, o ventilador parou e ele caiu. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião e não tinha ventilador de teto. Mas então ele encontrou um pássaro. Ele subiu no pássaro e voou feliz. Mas o pássaro cansou, voltou para o seu ninho e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião, não tinha ventilador de teto e não tinha pássaro. Mas foi então que ele encontrou um floco de neve. Ele subiu no floco e voou feliz. Só que a temperatura aumentou, o floco derreteu e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião, não tinha ventilador de teto, não tinha pássaro e não tinha floco de neve. Mas foi então que ele encontrou o vento. Ele subiu no vento e voou feliz. Mas o vento cessou e o morcego caiu. O morcego sem asas ficou triste, pois ele queria voar, mas ele não tinha asa, não tinha balão, não tinha avião, não tinha ventilador de teto, não tinha pássaro, não tinha floco de neve, não tinha vento. Ele então sentou e chorou, até que apareceu um menininho e perguntou para ele o que havia acontecido. O morcego então contou para ele tudo. Falou que ele não tinha asa, contou do balão, contou do avião, contou do ventilador de teto, contou do pássaro, contou do floco de neve e do vento. O menino então teve uma grande ideia. Ele construiu para o morcego 2 asas com tecido resistente. Ele então colocou no morcego uma asa e depois colocou a outra asa. O morcego sem asas agora tinha asas e voou feliz, feliz, feliz.
Para finalizar esse vídeo, eu queria então contar um pouco sobre a história do morcego sem asas. O morcego sem asas é uma história sobre persistência e empatia. O morcego nasceu sem asas e isso o impedia de realizar seu maior sonho, que era voar. E para conquistar seus objetivos, ele tenta diversos recursos para superar sua deficiência. Ele fracassa em todos, mas não desiste, até que ele acha uma inesperada solução. Nessa obra, as crianças descobrem a importância de ter sonhos e jamais desistir deles.